Hoje, então, nós vamos falar sobre introdução à propaganda e técnicas de propaganda debaixo do tema maior que a promoção, né? Nós vimos no nosso último encontro que é possível fazer promoção de várias formas. Vamos lembrar? Nós vimos que é possível fazer promoção de várias maneiras, né? É possível fazer promoção através da propaganda, força de vendas, relações públicas, liquidação ou promoção, marketing direto de banco de dados, patrocínio e merchandising. São algumas maneiras que podem ser utilizadas para fazer promoção. A proposta de hoje é apresentar a vocês o início da propaganda. Nós vamos falar, então, sobre introdução à propaganda e técnicas de propaganda, analisando também os diferentes tipos de propaganda. Agora vejamos, né, o que vem a ser propaganda. Qual é o conceito de propaganda? Então, podemos definir propaganda como: propaganda é uma forma de comunicação impessoal, unilateral, paga e assumida pelo anunciante. É um modo específico de apresentar um produto, serviço, marca ou empresa que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Eu quero destacar aqui o início do conceito, onde eu digo o seguinte: é uma forma de comunicação impessoal. O que significa dizer que é uma forma de comunicação impessoal? Precisamos voltar aqui, então, para o esquema da comunicação, né? O esquema da comunicação, ele tem aqui embaixo canal ou meio. E nós estudamos, né, quais são os tipos de canais ou meios que existem. Voltando mais acima, os canais ou meios são canais pessoais e impessoais. O que é um canal impessoal? Canal impessoal é aquele canal onde não é possível identificar o receptor. Então, quando você envia uma mensagem e não é possível identificar o receptor, utilizou-se aí um canal de comunicação impessoal. Exemplo disso, né? Um anúncio no jornal. Quando você coloca um anúncio no jornal é um tipo de promoção, especificamente uma propaganda. Esse anúncio do jornal, nós não somos capazes de saber quais são as pessoas que vão ler esse anúncio. E nem se as pessoas que compraram o jornal vão ler o anúncio, e nem quais são essas pessoas. Por quê? Porque o anúncio no jornal é um tipo de promoção, especificamente um tipo de propaganda, que se utilizou um canal de comunicação impessoal. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, quando eu digo que propaganda é uma forma de comunicação impessoal, é isso que eu estou dizendo, né? Porque não é capaz de identificar os interlocutores, não é capaz de identificar quem está recebendo a informação. É unilateral. O que é unilateral? Porque a mensagem é só do emissor para o receptor. É só do emissor para o receptor. Não há um retorno de informação do receptor para o emissor através da propaganda. Pode ter outros meios que isso aconteça, mas a mensagem é sempre passada do emissor para o receptor. Por isso que ela é unilateral. Ela é paga e assumida pelo anunciante. Ou seja, todas as responsabilidades inerentes ao anúncio pertencem àquele que está anunciando. E no finalzinho eu falo, né, um modo específico de apresentar um produto, serviço, marca ou empresa, e aqui está o destaque, que visa influenciar a atitude de uma audiência. Que tipo de influência a propaganda visa? Olha aqui embaixo, eu estou respondendo essa pergunta. A função da propaganda: promover a imagem da empresa, produto ou serviço, olha aqui, influenciando na decisão de compra. Então, quando eu falo que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação, essa influência que visa realizar é essa aqui embaixo, influenciar na decisão de compra. Então, qual é o objetivo da propaganda, né? Nós vamos ver que existem dois tipos de propaganda, mas qual é o objetivo? É influenciar a decisão de compra dos consumidores.
dos compradores. Esse é o objetivo. Bem, existe uma diferença entre propaganda e publicidade. Quando se estuda propaganda, estuda-se também publicidade, mas elas não são sinônimos. Propaganda e publicidade são, embora elas sejam uma complemento da outra, uma complementa a outra, mas elas não são sinônimos. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. Nós estamos estudando hoje introdução à propaganda. E vamos falar também sobre técnicas de propaganda, porque propaganda é uma das formas de fazer promoção. Então, o que é propaganda? Propaganda é aquilo que será dito. Olha o que eu estou dizendo aqui. É aquilo que será dito. Propaganda é o conteúdo. Propaganda é a mensagem. Nós fomos voltar lá no esquema de comunicação, propaganda é isso aqui, ó. A mensagem, isso aqui, ó, a mensagem, opa, a mensagem é que é a propaganda. É o conteúdo, é aquilo que você quer falar. Qual é a mensagem que você quer transmitir para os seus clientes, né? Os clientes aqui. Então, propaganda é a mensagem. E publicidade? É o veículo, é a exibidora, é o canal, é o meio, é onde a propaganda será exibida. Então, nós podemos dizer, ó, que publicidade é aqui, ó. Aqui está a publicidade. Aqui, mensagem, propaganda. Canal ao meio é o canal ao meio publicitário. Então, publicidade é aqui embaixo e aqui é propaganda. É claro que um não vive sem o outro, né? Não adianta você fazer uma propaganda e não exibir em lugar nenhum. Eu fiz a propaganda para mim, né? Ninguém viu a minha propaganda, de que adiantou a minha propaganda? De absolutamente nada. Então eu tenho que fazer propaganda, essa propaganda precisa ser exibida em algum lugar, né? Daí a necessidade de haver a publicidade. Então essa é a primeira diferença, grande diferença que precisa estar na nossa mente, né? Que embora propaganda e publicidade se complementam, né? Embora propaganda e publicidade um seja um complemento do outro, não vive sem o outro, mas não são sinônimos. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. E também preciso tratar aqui sobre os diferentes tipos de propaganda. Tem aqui a propaganda institucional. Propaganda institucional é aquela que fala sobre a marca, é aquela que fala sobre a empresa. E a propaganda promocional. Propaganda promocional é aquela que fala sobre o produto ou aquela que fala sobre o serviço. Então, falou sobre uma marca, sobre uma empresa, a propaganda é institucional. Falou sobre o produto ou falou sobre o serviço, a propaganda é uma propaganda promocional. Vamos ver alguns exemplos disso? Essa aqui é uma postagem da Nestlé nas redes sociais. Eu digo que esse tipo de propaganda nas redes sociais, nesse exemplo que vocês estão vendo na tela de vocês aí, é uma propaganda institucional. Porque aqui não fala sobre um produto da Nestlé, né? Mas sim fala sobre a marca Nestlé. Você não sabe se aqui nessa postagem a que está se referindo. Você não sabe se é chocolate Nestlé, picolé Nestlé, sorvete Nestlé, bombom Nestlé. Você não sabe qual é. Até porque essa propaganda é uma propaganda institucional. Ela não fala sobre um produto da Nestlé. Ela fala sobre a marca Nestlé. Então, quando se fala sobre a marca ou sobre a empresa, essa propaganda ela é uma propaganda institucional. Agora, se falar sobre um produto da Nestlé, então a propaganda passa a ser uma propaganda promocional, que é o que eu coloquei aqui. Por exemplo, aqui, além de falarmos da marca, né, que está aqui, né, a marca Sorvetes Nestlé, embora fale aqui também da marca Nestlé, mas você observe que aqui agora está apresentando vários sorvetes da Nestlé e o picolé da Nestlé. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma propaganda promocional, porque aqui não fala sobre a marca apenas, mas fala sobre, além de falar sobre a marca, também fala sobre produtos desta marca. Nesse caso, nós estamos diante de uma propaganda promocional. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó,
eu coloquei aqui, ó, propaganda da Seara. Vou pegar uma aqui de forma aleatória, por exemplo, essa aqui. Essa aqui, ó. Essa propaganda da Seara aqui é uma propaganda promocional, que fala sobre aqui, ó, sobre o Peru e o Fiesta da Seara. Então, fala sobre a marca, mas fala também sobre produtos. Então, nós estamos diante de uma propaganda promocional. Essa outra aqui, ó, mais um exemplo de propaganda promocional. Tem vários produtos aqui da Seara. Então, nós estamos diante de uma propaganda promocional. O mesmo acontece aqui, ó. Aqui vários produtos da Seara. Propaganda promocional. Agora, é possível que haja apenas uma propaganda institucional. É aquela que vai falar, por exemplo, apenas sobre a marca. Por exemplo, essa aqui. Aqui fala sobre uma promoção que a Seara fez, mas observe que não tem nenhum produto aqui, né? Fala sobre a promoção do sorteio de uma casa e tudo mais, mas fala aqui somente sobre a marca da Seara. Então, nesse caso aqui, essa propaganda é uma propaganda institucional. Aqui, mais um exemplo. Essa aqui, ó, é outro exemplo de propaganda institucional. Está falando sobre apenas a marca da Seara, não tem nenhum produto aqui, né? Então, nesse caso, mais uma vez, estamos diante de uma propaganda institucional. Então, toda vez que falar sobre a marca, como vocês podem observar nessa aqui, né, falou apenas sobre a marca, é uma propaganda promocional. Falou sobre produtos da Seara, então nós estamos diante de uma propaganda institucional. Então, propaganda institucional quando fala sobre a marca. Propaganda promocional quando fala sobre produtos. Como vocês podem observar nessa aqui fala sobre produtos da Nestlé, então é propaganda promocional. Essa aqui fala sobre a marca Nestlé, então é uma propaganda institucional. Nós já sabemos com isso, então, a diferença que existe entre propaganda e publicidade e as diferenças que existem entre uma propaganda institucional e uma propaganda promocional. Vamos, então, agora começar a estudar as técnicas de propaganda. A primeira técnica de propaganda que nós vamos analisar é essa aqui, ó. Utiliza veículos de massa. Veículos aqui é o mesmo que publicidade. Então, eu estou dizendo aqui que utiliza publicidade de massa. O que é uma publicidade de massa? É aquele canal publicitário, aquele meio publicitário, aonde vai atingir o maior número possível de pessoas. O objetivo é encontrar o máximo possível de pessoas nos mais diversos e variados lugares. Aí nós estamos, então, diante de uma propaganda que se utilizou um veículo de massa. Por exemplo, né, se vai anunciar no outdoor, né, pretende utilizar um anúncio no outdoor num lugar onde passa muita gente. Vai anunciar na televisão, procura utilizar um canal, né, de televisão que tenha uma audiência grande. Né? Eu vou patrocinar um evento, né? Procura se patrocinar um evento de grande proporção. Então, quando eu falo aqui que se utiliza veículos de massa, significa isso. Né? O objetivo é encontrar o maior número possível de pessoas. E daí precisa utilizar uma propaganda capaz, né? Uma publicidade capaz de atingir o maior número possível de pessoas, senão a sua propaganda não será vista. Por exemplo, de que adianta você anunciar numa televisão, num canal de televisão que ninguém assiste? Só para dizer que está anunciando na televisão, se ninguém assiste, não vai adiantar nada. Vai ter um gasto de produção do comercial enorme para depois exibir esse comercial num lugar onde ninguém vai assistir. Não adianta nada, que aí está indo contra o primeiro princípio, ou a primeira técnica de propaganda. A segunda técnica diz assim, ó, seus recursos e métodos se repetem. Eu estou informando aqui, então, que para ter sucesso na propaganda é necessário que haja repetição. Tem que repetir. Se fizer propaganda uma vez só, não vai dar certo. Tem que repetir. Mas repetir quantas vezes? Quantas vezes o seu bolso, seu dinheiro é capaz de fazer. Se você puder fazer a repetição todos os dias, repita a sua propaganda todos os dias. Se não puder fazer todo dia, faça dia sim, dia não. Faça 2 vezes na semana, faça uma vez por semana. Mas repita. Quanto mais você repetir, mais chances de um bom retorno você vai ter.
mas é necessário repetir. Muita gente comete erro na hora de se fazer propaganda porque acreditam que vão ter sucesso se fizer propaganda uma vez só. Não, não vai. Né? Para ter sucesso em propaganda, tem que repetir. Por isso que a propaganda voltada para o universo digital, né, em especial para as redes sociais, tem crescido muito, porque é uma forma de você fazer propaganda de forma barata. Né? Você pode, né, renovar as suas postagens diariamente. Daí a importância de repetir. Olha o que diz essa técnica, né? Seus recursos e métodos se repetem, está baseado na chamada repetição incansável ou repetição até cansar. Baseia-se no conceito de que uma ideia repetida suficientemente se torna verdade. Daí a importância de repetir quanto mais a informação. Terceira técnica, utiliza meios convencionais de comunicação. Né? Essa técnica está baseada aqui no chamado homem do povo, o homem comum. Né? O homem do povo, o homem comum, é uma tentativa de convencer a audiência de que as posições do publicitário ou da propaganda refletem o senso comum das pessoas. É utilizada para obter a confiança do público, comunicando-se da maneira comum e no estilo da audiência. Essa é a parte principal dessa técnica, tá, pessoal? Ó, o objetivo é obter a confiança do público. Como que vai obter essa confiança? Comunicando-se da maneira comum e no estilo da audiência. Como que se faz isso? Publicitários usam a linguagem e modos comuns, inclusive roupas, né, em comunicações audiovisuais presenciais, numa busca de identificar seus pontos de vista com aqueles da pessoa média. Então, na hora de se fazer uma propaganda, né, os consumidores precisam olhar para a propaganda e se identificar. Então, na hora de se fazer propaganda, né, vai utilizar uma linguagem de fácil compreensão, vai utilizar pessoas vestidas com roupas comuns do dia a dia, onde os seus clientes possam olhar e se identificar. Então, dessa maneira, significa utilizar meios convencionais de comunicação. Essa técnica também é chamada de humanização da propaganda. Isso significa dizer que na propaganda, para que os seus clientes, para que a propaganda reflita os seus clientes e para que os seus clientes se identifiquem com a propaganda, não se pode ter apenas texto. Tem que ter também pessoas. Então, vai fazer uma propaganda de carro. Você vai mostrar só o carro? Vai mostrar o carro e alguém dirigindo o carro. Você vai fazer propaganda de tênis. Você vai mostrar só o tênis? Não. Você vai mostrar o tênis, vai mostrar alguém usando o tênis, correndo, saltando, escalando. Né? Mas vai botar pessoas usando o tênis. Você vai fazer propaganda de picolé. Você vai mostrar só o picolé? Não. Você vai botar pessoas, né, saboreando o picolé. Você vai fazer comercial de cerveja. Você vai colocar só a cerveja? Não. Você vai colocar alguém bebendo a cerveja. E assim vai, né? É necessário humanizar. Os seus clientes precisam olhar para a propaganda e se identificar com ela. E as pessoas que você vai colocar nessa propaganda precisam ser pessoas que reflitam as mesmas pessoas que compõem o seu mercado consumidor. Ok? Então, essa é a terceira técnica de propaganda. Utiliza meios convencionais de comunicação, também chamada de humanização da propaganda. Seguindo. Efeito dominó ou efeito Maria vai com as outras. Tenta convencer o público a colaborar com uma ação na qual todos estão colaborando. Baseia-se na ideia junte-se a nós. Né? Essa técnica reforça o desejo natural das pessoas de estar do lado vitorioso. A propaganda mostra que, se todo mundo está fazendo, você também deveria fazer para se sentir realizado. Por exemplo, quando o Facebook mostra que seus amigos curtiram determinado post, você se sente motivado a curtir essa postagem também. Esse é o chamado efeito Maria vai com as outras, ou simplesmente efeito dominó. Então, você precisa mostrar que outras pessoas já adquiriram aquele produto e ficaram satisfeitas. Talvez até mesmo colhendo depoimentos pessoais. E aí você coloca essas pessoas falando, dando depoimentos de que gostaram do produto, de que ficaram muito satisfeitos. Então, esses depoimentos pessoais, né, de pessoas que compraram o seu produto, ficaram satisfeitas com ele, vão motivar outras pessoas a assistirem sua propaganda, a comprar também. Isso é chamado efeito dominó ou efeito Maria vai com as outras. Quinta técnica de propaganda chama-se apelo à autoridade. Significa usar o depoimento ou a imagem de uma autoridade, alguém que tem prestígio social ou posição hierárquica,
para validar uma ideia ou argumento. Para a sua marca, por exemplo, você pode apresentar o depoimento de um cliente prestigiado dentro do seu mercado sobre a qualidade do seu produto. Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre o depoimento de um cliente prestigiado, né? Agora, aqui na questão da apelo à autoridade, tem uma coisa a mais que nós podemos fazer. Por exemplo, quando trata, por exemplo, o que a Colgate faz. Eu até vou mostrar aqui, né? O que a Colgate faz. A Colgate, ela utiliza como técnica de propaganda o apelo à autoridade. Né? Em que sentido? Né? Ela coloca depoimentos de dentistas falando sobre o produto dela. E quem é que tem mais autoridade para falar sobre... Quem é que tem mais autoridade para falar sobre dente do que dentista? Essa técnica, vocês estão vendo aí uma propaganda da Colgate nas redes sociais que ela coloca. A marca número 1 em recomendação dos dentistas. Isso aqui é uma técnica chamada apelo à autoridade, porque ela está mostrando que até os dentistas dizem que a Colgate é melhor. E é um argumento que você não tem como combater, não tem como você confrontar, porque a autoridade nessa área, na área dental, são os dentistas. Se os dentistas estão falando que é melhor, que deve ser melhor mesmo, né? Isso é uma técnica chamada apelo à autoridade. Olha só como é que fica o comercial. Vejam comigo. Olha só que interessante aqui, ó. Esse aqui, ó. Da Colgate, esse comercial. Um dentista, uma dentista, o recém-formado, o para crianças, aquele que cuida da estética, o ortodontista, o que você tem desde criança, aquele que explica tudo, a saudável e o que não descansa, o que tem vocação, o que é pai e seu filho, um futuro dentista. Um dentista, muitos dentistas. E uma recomendação para a saúde da sua boca. Confie em Colgate, hoje e sempre. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Pronto. É uma técnica de propaganda chamada apelo à autoridade, né? Por exemplo, tem uma outra aqui também, que é apelo à autoridade. Esse aqui, ó. Comercial da Nike também utilizou uma técnica chamada apelo à autoridade. Observe só. Tell a man I want 100 M's. Tell a man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. We saying, what's good? Walk on, what's happening? You had so much talk online, so you on the road, you ain't half as active. So jam come loud like bass, but silent like Charlie Chaplin. My striker's 18 with a high top. Got so many enemies. Got so many men on my case. I mean, I love when old things message me, but try know we can't ever be mates. Right now, life's just lovely. I'm just gonna see that girl's face when she jumped on 20%, and then she saw me on the track. Tell a man I want 100 M's. Tell a man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. Esse aqui é mais um comercial que se utilizou a técnica apelo à autoridade. É um comercial da Nike, né, que fala sobre chuteira Nike. E quem que tem autoridade para poder falar sobre chuteira? São os jogadores de futebol. Então, utilizou-se aí a técnica apelo à autoridade. Agora, também pode-se utilizar a técnica chamada apelo ao medo. Olha só o que eu digo aqui, né? O que é apelo ao medo? Essa técnica faz um apelo ao medo das pessoas para convencê-las sobre determinado produto ou hábitos. É o que acontece bastante com as campanhas antitabagistas, né, dirigidas pelo Ministério da Saúde, que tentam dissuadir as pessoas a não consumirem tabaco, né, o cigarro de uma forma geral. Os anúncios mostram mostram imagens
de complicações reais de saúde que podem acontecer aos fumantes. Tudo isso para causar um impacto, medo e arrependimento de se consumir tabaco. Olha só, por exemplo, essa imagem que eu vou passar para vocês agora. Aqui é uma técnica de propaganda chamada apelo ao medo. O objetivo é fazer as pessoas sentirem medo de se utilizar o cigarro. Outros segmentos também utilizam muito essa técnica chamada apelo ao medo. Por exemplo, plano de saúde utiliza essa técnica, apelo ao medo. Mostra, por exemplo, as dificuldades que uma pessoa vai ter para poder conseguir atendimento na saúde pública. Quando isso acontece, está passando um medo para o público, né? Apelo ao medo. Seguro de carro é um outro exemplo. Seguradoras de uma forma geral, né? Seguro de carro é só um exemplo. Mas seguradoras de uma forma geral utilizam a técnica apelo ao medo, né? Colocam, por exemplo, imagina que você seja assaltado, seja roubado, né? E perca o seu carro e você não tem seguro. Ou se envolva num acidente, seu carro seja totalmente destruído e você não tem seguro. Você vai perder o seu patrimônio, né? Dizem que caro não é o seguro, caro é não ter seguro, né? É uma frase muito interessante que as seguradoras usam, né? Caro não é o seguro, caro é não ter seguro, porque se você perder o carro, você vai perder muito mais, né? Olha só, né? Olha o lado emocional, apelo ao medo que passa para as pessoas. Isso é uma técnica de propaganda chamada apelo ao medo, né? Também eu lembro que a Verisure, né, que é uma empresa de alarmes também, utilizava muito essa técnica de apelo ao medo, né? Dizendo que o alarme, né, iria proteger a sua casa, iria proteger o seu patrimônio, né? Então, isso também é uma técnica chamada apelo ao medo. Falando sobre campanhas antitabagistas, olha só esse comercial que fala sobre isso. Esse aqui, ó, comercial antifumo. Observem só. Eu não fumo. Eu também não. Eu não, nunca. 40 mil pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Nunca nem experimentei. Meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. O Chico Anísio era um grande poeta na forma de conduzir a vida. O Chico parou de fumar aos 52 anos, quando ele teve um infarto. Eu penso sempre nos últimos 2 anos da vida dele, que foram extremamente cruéis. E a pior coisa que tem é você ver a pessoa que você ama sofrendo daquele jeito. O cigarro matou um grande pai, um ator, um comediante. O cigarro matou o Azambuja, o Pantalhão, o Painho. Mas o cigarro roubou de mim, principalmente, o grande amor da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Então, esse comercial que eu acabei de passar, ele reflete também essa mesma técnica que eu estou abordando para vocês agora, que é a técnica chamada apelo ao medo. Vamos continuar, né? 6, 7. Uso de slogan. Slogan não precisam ter um significado literal, apenas um forte apelo emocional. O sentimento que criam é mais importante do que o significado racional. Assim, o objetivo é fazer com que a marca ou produto permaneça na mente do consumidor através de frases simples, mas, ao mesmo tempo, de forma memorável. É o que, por exemplo, usou aqui a Doril. Tomou Doril? A dor
sumiu. Uso de slogan. Ela fez, inclusive, várias campanhas utilizando essa mesma ideia. Olha só esse comercial aqui da Doril. Sumou, Doril? A dor sumiu. O que mais sumiu? A hora extra. O spam no meu e-mail? Meu chefe. Meu. Até a multa sumiu. O cartão de crédito dela sumiu. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor... Mais um exemplo de técnica de propaganda. Tomou Doril, a dor sumiu. Uso de slogan. Por último, número 8, uso de jingles. O que é um jingle? Jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade. É uma música feita exclusivamente para um produto ou empresa. Jingle consiste no uso da linguagem musical para vender um produto ou serviço, ou para apresentar, ou mesmo para popularizar determinada marca. Segue uma regra muito simples do jingle, para poder ter sucesso no jingle. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais repetitivo, melhor. E quanto mais rima, melhor. Vamos ver um exemplo de jingles? Vou botar isso aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem. Oi, pessoal, sou o Dorinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dorinho, toca na o melhor. Dorinho, Guaraná, sabor brasileiro. Dorinho, toca na o melhor. Dorinho, Guaraná, sabor brasileiro. Dorinho, Guaraná, sou o Dorinho, seu amiguinho. Esse aqui é um exemplo de jingle. Dá tempo de mostrar outro, né? Vamos, por exemplo, ver esse aqui. Esse aqui é bem antigo, né? Fala sobre o pirocóptero, mas olha só que interessante. Pirulito de boa, boa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Pirulito de boa, boa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Também é uma técnica de propaganda chamada uso de jingles. Então, quais foram as técnicas que nós estudamos hoje sobre a técnica de propaganda? De trás para frente, né? O uso de jingles, slogan, apelo ao medo, apelo à autoridade, efeito dominó, utiliza meios convencionais de comunicação, seus recursos e métodos se repetem e utiliza veículos de massa. Essas foram as técnicas de propaganda que nós vimos hoje. Vimos também a diferença que existe entre propaganda institucional e propaganda promocional, a diferença que existe entre propaganda e publicidade. E iniciamos a aula falando sobre o conceito de propaganda. Isso foi o que nós desenvolvemos hoje, falando sobre debaixo do tema propaganda.